foi o que aconteceu naquela entrevista. Os caras chegaram com a câmera e fizeram as mesmas perguntas que todo mundo faz. Eu fui respondendo. Só que eles estavam gravando. Aí mandaram no YouTube, eu nem entendi como é que fez esse sucesso todo. Porque eu falo isso há 20 anos, a mesma coisa. Só que sempre para pouca gente, para um, para outro. Grupinho, o papel é isso, é fazer e botar na rua. Explico para aquela pessoa e a pessoa não é meramente decorativa, ela questiona. Ela, vamos dizer, incita as pessoas a pensarem na estrutura social, que eu vejo discutir tudo. A economia, a política, os partidos, mas a estrutura social ninguém discute. Que é aquela coisa estratificada que tem uma necessidade enorme de ter uma miséria por baixo. O próprio sonho que a sociedade impõe, que é o sonho de ficar rico, já pressupõe a existência dos empregados. Ou seja, não existe riqueza sem pobreza. A maioria das pessoas repele. Porque é uma tendência a analisar qualquer coisa com interferência da sua própria vontade. Eu não quero me incomodar. Então eu acho que essas pessoas são muito frágeis. Por mais delicadeza que você tenha, você vê que a vontade está ali presente, que a pessoa começa a te insultar. Eu trabalhei com pintura a óleo durante um tempo, ganhei bastante dinheiro até, mas aquilo começou a me fazer mal, porque eu estava ligado somente num meio social que acredita em coisas, a gente crê em que a sociedade tem oportunidade para todo mundo. Poxa, mas parecem pessoas tão inteligentes. Só podem acreditar nisso porque querem. Não querem se sentir culpados. Não, é uma competição justa, tá? Mas o meu filho estuda em escola particular, ou seja, eu coloco eles lá no time da linha de chegada. Você não sair do zero com todo mundo não é honrado. Nenhum atleta não quer começar uma competição lá na frente. No entanto, na competição que eles dizem que é uma competição justa, todo mundo começa lá na frente. Quem estuda em escola particular começou lá na frente. A grande massa começou lá do zero. Cadê a honra? Para quem está competindo, isso não é honrado. Eles são tão convencidos de uma superioridade humana que quando você olha com igualdade, sendo que ele sabe que a sua posição social e econômica é bem inferior à dele, ele não aceita que você olhe para ele com igualdade, que você conteste ele com liberdade. Ele está condicionado a sentir superioridade e está acostumado a tratar com pessoas que foram condicionadas a se sentirem inferiores. O pobre recebe uma bagagem muito grande, o cara da favela, da comunidade, de inferioridade. Ele assim fazendo massa crítica. Mas eu percebo que as pessoas que se atraem pelo meu trabalho, nos seus meios, são formadores de opinião. Eu não consigo, não achei nenhuma coletividade em que eu pudesse me encaixar, que não fosse a coletividade humana como um todo. Porque toda a coletividade que eu encontrei é cheia de verdades, cheia de gente que já sabe tudo. Eu sou um cara cheio de dúvidas. Eu não tenho certeza de nada. Agora eu tenho opiniões. Eu não vou botar opinião para brigar contra a verdade. Aliás, esse negócio de botar ideia na rinha para brigar, parece coisa da Europa, né? O trotskista odeia o stalinista, que odeia os istas se odeiam entre si. No entanto, quem está concentrando renda não é nenhum desses caras. Eles falam uma língua que a população não entende. O cara entra na favela e faz um discurso, ele dispersa a moçada, porque o código dele é acadêmico. Ele não foi lá aprender, ele não tem, na cabeça dele, não tem a possibilidade dele aprender alguma coisa na favela. O que é uma estupidez. Na favela se desenvolve a sabedoria. Essas pessoas confundem falta de conhecimento com falta de sabedoria, falta de conhecimento com falta de personalidade, de inteligência. Na favela tem um desenvolvimento de saberes incrível. Se você entra lá com humildade, você tem muito a aprender, você acaba vendo que a academia é precária pra caramba. Ela tem uma direção certa na sociedade, e é uma direção minoritária. Ela recebe minoria e constrói minoria. Ela não é feita, como em tese, para servir a sociedade. Agora, você não pode fazer uma revolução sem ter um povo consciente. Pelo menos uma boa parte do povo tem que estar consciente. E eu não vejo ninguém desses revolucionários de auditório falando a língua do povo e conscientizando, fazendo trabalho de conscientização. Eles querem liderar as massas, querem conduzir as massas. Eu perguntei para um líder desse lá do PCB, pô, meu irmão, mas e o povo, cara? Você nem fala a língua do povo? Ah, pô, o povo é tão ignorante. O povo não é ignorante, o povo é ignorantizado. Houve uma estratégia de ignorantização do povo. Eu não sei, eu não acompanhei, mas o que me parece é que quando o povo começou a ser obrigado a entrar na escola pública, a escola pública tinha muita qualidade. Porque quem estudava lá era uma classe mais elevada na sociedade. Então, quando entrou o populacho, pegou ótimos professores. Aí a burguesia foi tirando seus filhos para não se misturarem, começou a aparecer um monte de escola particular, e os filhos dos pobres começaram a entender como é que funcionava. E o filho do pobre tem uma característica muito grande. Ele chega em casa e ele esclarece os pais. Tudo que ele aprende na escola, ele chega em casa e começa a contar para os pais, e os pais param para ouvir. Então começou-se a se entender a estrutura social.
Você vê que nessa época, antes de 64, o sindicalismo estava a mil, porque eles já estavam sabendo como atuar dentro da estrutura social. Eles estavam começando a entender o que estava acontecendo. Precisava de um golpe para parar esse processo. Aí atacaram os sindicatos, fizeram tudo, né? Acabaram com o salário dos professores, acabaram com as verbas, a escola pública ficou super precária, até 68. Eles perceberam que os universitários estavam dando muito trabalho. Aí, a partir de 68, eles começaram a investir na universidade. Aí foram cortando a autonomia, foram interferindo na grade curricular, despolitizaram a estudantada. Hoje você vê a estudantada, poxa, dá vontade de chorar. Quando eu saí para a estrada, isso foi em 80, eu sempre, em todas as cidades, procurava as universidades para expor, porque eu encontrava cabeças pensantes. Com o tempo eu fui perdendo o prazer de expor na universidade, porque eu saía triste, porque as pessoas estavam se alienando aos poucos. Onde que não tem povo que não é liderado? É complicado. Bolívia, por exemplo. Bolívia, por exemplo, não tem ninguém liderando o povo. Os marxistas estão cortando um dobrado para explicar o que acontece na Bolívia. Ah, porque o MAS conseguiu mobilizar. Eles sempre pensam que a coisa vem de cima para baixo. Ah, porque o MAS conseguiu mobilizar. Eu tenho um artigo do Fernando Ronaconi, que é um boliviano aimará, que ele fala que o marxista só pode pensar assim, a não ser que você seja a mídia. A mídia trabalha com profissionais muito bem pagos que trabalham no inconsciente das pessoas. É uma coisa insidiosa, é uma coisa criminosa, mal intencionada e muito bem feita. A esquerda tinha muito que aprender com a direita, porque ela se adapta, enquanto a esquerda repete os jargões, que até em novelas já foram desmoralizados, transformados em chatice. O revolucionário da novela é aquele cara que ninguém aguentava. E usava todos os termos que eu vejo serem usados até hoje para essa garotada estudante. Luta de classe. Eu estava na favela e tinha um cara fazendo um discurso desse. Eu não estava participando não, só vi. Aí cheguei do lado de um amigo meu e ele falou assim, vamos embora daqui, vamos embora daqui. O cara está falando luta de classe. Luta de classe não existe. Não existe luta quando um lado só bate e o outro lado só apanha. Isso não é luta, na cabeça dele não é luta. Então o cara usa esses jargões, o povo não vai ficar ouvindo. E o cara sai com a sensação de que o povo não está interessado. O sistema cooptou a universidade para o mercado de trabalho, não para a coletividade, não para a sociedade, não para o ser humano, mas para aquele ser humano que tem propriedade. Você vê, os sintomas são claros. Eu passei ali na delegacia de crime contra o patrimônio, uma coisa imensa, muito bem estruturada, cheia de viatura. Vai na de homicídios. Falta peça, falta gasolina, o computador está quebrado. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade onde a vida vale menos do que a propriedade. A sua vida vale se você tiver propriedade. Se você não tiver, sua vida trabalhar. O externo, se você não trabalhar o interno. Se você fizer um trabalho profundo e sincero dentro de você mesmo, buscando dentro de si os condicionamentos que a sociedade nos impôs a todos, você vai encontrar todas as falhas que você critica na sociedade. De forma embrionária, varia o grau, mas tudo que tem na sociedade, cada um tem dentro de si. Se você não virar para dentro e procurar seus próprios erros, o seu trabalho externo perde a força, perde a eficiência, fica vazio, fica fútil, não desperta o crédito das pessoas. Se você faz esse trabalho realmente dentro de você, quando você fala, a sua palavra parece que vibra de um jeito diferente. E as pessoas sentem que você está falando a verdade. Você está falando uma coisa que você vivencia. Você não está ensinando como agir. Você está falando como você age. É isso que contamina. É isso que se propaga. Porque esse negócio de dizer como é que deve fazer, não vai funcionar, é perigoso. Onde funcionou no mundo a gente viu que é perigoso. Meu próprio pai me ensinou, você armado não pode apontar para uma pessoa desarmada, isso é covardia. Você não pode atacar uma pessoa que não reage, isso é covardia. E de repente eu estava com um fuzil carregado de bala 762, é uma bala que fura 7 pessoas em fila, apontando para uma manifestação e querendo atirar. Eu passei a questionar o exército a partir dali. O que eu estou fazendo com a arma na mão apontando para um monte de gente desarmada? Aí, pô, para que serve o exército? Pô, manter as coisas como são. Mas as coisas são uma sacanagem. Eu não quero fazer parte mais disso aqui não. Eu não queria ser tão infeliz assim. E quando eu saí do exército e fui para um colégio civil pré-vestibular, eu convivi com estudantes que saíram da rede pública, eu não acreditava que os caras não sabiam porque não tinha sido ensinado. Vocês são vagabundos, vocês não sabem nada, vocês não sabem geografia, não sabem história, não sabem porra nenhuma. Aí um deles me trouxe uma prova do 3º ano do ensino médio. Eu demorei a acreditar que aquilo ali é uma prova de verdade. Foi quando eu comecei a perceber que a educação pública é uma sabotagem. Não merece o nome de educação.